Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Estamos avançando aqui no livro de Apocalipse. Hoje nós chegamos ao capítulo 11, versículo 15 ao 19. O texto vai falar conosco sobre a sétima trombeta. Então nós vamos ver aqui no texto, vamos aprender com o texto bíblico. Então você pode abrir a sua Bíblia, se você tem, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, agradecemos a ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos aqui, Senhor, na tua casa, Pai, de termos vida, Pai, a partir do Senhor, e pedimos a ti que derrame do teu Espírito em nossos corações. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra gere vida em nós, que a tua palavra, Senhor, possa trazer mudança no nosso interior, Pai, que sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Venha nos abençoar e guardar, é o que pedimos a ti nesta hora, e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos falar aqui hoje sobre a sétima trombeta. O versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós estamos estudando desde o capítulo 1 e nós temos visto que foram 7 anjos, cada anjo tocou a sua trombeta. Então aqui o título da mensagem é a sétima trombeta, né? Aqui o subtítulo aqui da Bíblia, né? Diz assim: a sétima trombeta. Por quê? Porque o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Então foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e agora o sétimo anjo, então a sétima trombeta. Aí, veja que interessante, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Diaconisa leu um texto de início, o texto inicial, que diz que os ímpios serão exterminados. E quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que fazem impiedade, tá? Então quem faz impiedade será exterminado. Então tem gente
gente achando que o mundo é deles, o mundo é de Deus, o mundo é de Cristo, né? Então, o que nós vemos nesse texto é maravilhoso demais. Por quê? Porque enquanto muitos estão achando que nós estamos vencendo, onde está o seu Deus, né? Que onde está o seu Jesus? O nosso Deus está no trono, reinando para sempre. Nós vimos aqui na semana passada que haviam duas testemunhas que foram a Jerusalém, e essas testemunhas foram mortas no meio da praça. Mas o texto trouxe a revelação para nós, dizendo que no terceiro dia, eram 3 dias e meio, né? Ao terceiro dia e meio, essas testemunhas receberam o Espírito de vida, vindo da parte de Deus. Então, esse Deus nosso, que é um Deus invisível, que é um Deus maravilhoso, e foi ontem ou anteontem, eu vi lá uma cena daquele seriado lá, a Bíblia, né? E aí, eu vi justamente isso aqui que eu travei assim na hora assim, né? A moça estava falando assim: o nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele tem poder. Então veja, o nosso Deus é um Deus invisível, mas é um Deus poderoso, é um Deus vivo. E aí a gente vai ver aqui algumas passagens. Apocalipse capítulo 10, volte um pouquinho, versículo 7. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é o dia de Cristo. O mistério de Deus é a salvação dos santos, a salvação da igreja, a salvação do povo de Deus. Esse é o mistério de Deus. Mas os ímpios não entram aqui. Vai haver uma festa, mas a festa não é para todos. E tem um texto que eu gosto de citar, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas espera aí, todo aquele que nele crê, não é qualquer um. Quando eu vejo uma pessoa virando as costas para Deus, eu faço a oração de Jesus. A oração de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E também foi a oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado, que ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, Jesus de pé ao lado do trono, e aí Estevão também diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então veja que hoje nós temos visto muitas pessoas virando as costas para Deus, fazendo gracinhas, chacotas com o nome do Senhor, né? E aí, se essas pessoas continuarem nesse caminho, vai ser um caminho de dor, vai ser um caminho terrível. E há 2 domingos atrás nós estudamos um texto que fala que essas pessoas receberão uma punição de 5 meses, e elas serão picadas por gafanhoto, como se fosse por escorpião. Então é algo muito sério. Você que está me ouvindo do outro lado, e você de repente está até rindo: esse pastor está doido. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira. Não há brincadeira, não há mentira na palavra do Senhor. Ele é fiel e justo. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz para nós. Então aqui a gente está no versículo 15. O 7º anjo toca a trombeta. E aí, o que acontece quando ele toca a trombeta? Veja aí.
houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí, tem alguns manuscritos que dizem, quando fala dessa voz aqui, alguns manuscritos falam em vozes ou estrondos, como se fosse trovões. É assim, quando troveja, a gente não fala que é o poder de Deus, a gente recolhe, né? Antigamente, quando a gente era pequenininho, meu Deus, pequenininho, até grande agora também, se acontecer isso, a gente também fica escondido, né? A minha mãe fazia o quê? Ela cobria todos os espelhos da casa, se tivesse fogo, o fogão está aceso, apaga o fogo, e todo mundo sentava na sala, no sofá, cada olho desse tamanho, um olhando para o outro, com aquele sorriso amarelo, dava aquele trovão, e todo mundo ali, né? Sinal de respeito, reverência, né? Então aqui, o que vai acontecer, né, quando o sétimo anjo tocar a trombeta? Respeito, reverência no mundo inteiro. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor e Rei. Então esse dia será um dia diferente, um dia que a terra nunca imaginou. E esse dia vai acontecer, e quando esse anjo tocar essa trombeta, aí tudo vai para o seu lugar. Quem é de Deus vai para o reino de Deus. Quem não é, Deus vai colocar no seu devido lugar, né? Então, não adianta a gente acusar, a gente apontar, não adianta a gente fazer nada. O que nós precisamos fazer é cuidar de nós e nós estarmos sempre com essa palavra de João 3,16 na nossa mente. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então o Apocalipse, eu disse na semana passada, tem gente que tem medo, mas eu vejo o Apocalipse como uma carta de amor do Senhor para o seu povo. Ele mostrando para o seu povo os seus projetos, as coisas que vão acontecer, coisas que podem, né? Porque ele disse para João coisas que devem acontecer, porque a Bíblia também diz que a nossa oração pode mover o braço do Senhor, então tem coisas que estão aí que podem ser mudadas através da oração do justo. Então nós precisamos continuar lendo a palavra, fazendo uma leitura de onde nós estamos. E quando a gente faz essa leitura do nosso dia a dia, das coisas que estão acontecendo à nossa volta, a gente vê e a gente fala logo, todo mundo fala isso: Jesus está voltando, não é essa a palavra? Mas Jesus disse que só Ele, só o Pai sabe, nem Ele sabe qual será esse dia. Mas nesse dia o anjo vai tocar a sétima trombeta. Então nós chegamos aqui nesse texto. Esse texto mostra para nós que no dia que o anjo tocar a trombeta, os mistérios do Senhor serão revelados. E todos nós vamos entender. Todos entenderemos. Lemos Apocalipse 10:7, Daniel 2:44, Ezequiel, Daniel 2:44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo
subsistirá para sempre. Aqui o texto aponta para o reino de Deus e do seu Cristo, um reino que não passará, um reino que não será abalado, e nós estamos caminhando para esse reino. Nós estamos caminhando para esse reino do Senhor, de Deus, do seu Cristo. Então nós temos que continuar firmes com a nossa fé. Não perca a sua fé em Cristo por nada. Estamos vivendo os dias de fake news, notícias falsas. E aí vão falar um monte de coisa, já estão falando um monte de coisa, de Cristo, da Bíblia, não, que está errado, que não sei o que. Irmãos, olha, o camarada chegou para mim outro dia e disse assim: pastor, a Bíblia está errada. Eu falei: é mesmo? Sabia não, eu leio minha Bíblia, eu não vi nenhum erro não. Mas o que é? O que está errado? Não, tem um monte de coisa que está errado na Bíblia. Falei: rapaz, olha, para você não perder seu tempo comigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Até mesmo se tiver algo que está dentro da Bíblia que esteja errado no sistema do mundo, para mim está certo. Sabe por quê? Porque Deus inspirou todos esses homens para escreverem a sua palavra. Então, para mim, se você está dizendo que está errado, é o seu pensamento. O meu pensamento é o seguinte: a palavra de Deus não tem erro, porque Deus é fiel, e Ele usou homens para escrever, cerca de 40 homens, e aí esses homens foram inspirados. Foi o Espírito Santo que colocou a palavra na vida desses homens e eles escreveram. Então, meu irmão, para mim está tudo certo. Então não perca seu tempo comigo. Vai, procura outro se quiser, mas eu estou fora. Para mim está certo e pronto. Então nós precisamos continuar com essa fé. Se a gente perder a fé, porque vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa, e a gente pode de repente balançar, Se a gente balançar, já era. Quem balança já pulou o muro para o outro lado, Não existe. Tem gente que fala assim: está em cima do muro. Não existe em cima do muro. Você sabia disso? Ou você está do lado, ou você já está do outro. Se você estiver em cima do muro, você já está para o lado errado. Não existe isso. É ou certo ou errado. Se estiver em cima do muro, já está do lado errado. Duvidou. Então eu não duvido, irmãos. Eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido que Jesus é Filho de Deus. Eu não duvido nada disso. Está escrito. E eu estou com o meu coração firme no que está escrito. Então o sétimo anjo tocará a trombeta. E no dia que ele tocar essa trombeta, já era. Não vai dar tempo de falar: Senhor, me perdoa, Senhor, não, eu não sabia. Nada. Quando a sétima trombeta for tocada, acabou. Não tem nos filmes, quando a gente assiste o filme, aí depois sobe a letrinha, e o que acontece no final? Depois que sobe a letrinha, o que aparece lá? Dente, fim. E no dia que esse anjo tocar a trombeta, vai aparecer justamente isso: dente, fim. E aí nós precisamos continuar crendo. Precisamos continuar crendo no Senhor. E aqui, Daniel 7, volte lá, Daniel 7:14. Daniel 7:14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim,
e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo de 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém? É um texto explicado, né? Esse texto é um texto explicado. Daniel vê algumas figuras, e uma das figuras que ele vê aqui é justamente a figura que fizeram agora, né? A imagem da besta que está lá em Nova York, em frente à sede da ONU. E ele cita essa imagem aqui, né? E só que eles vão reinar por um período, né? O texto diz que nós vamos ser entregues nas mãos desse povo, mas os olhos do Senhor não vai sair de sobre as nossas vidas. O Senhor vai sempre olhar para nós e vai nos identificar como os santos. Por quê? Porque nós temos a marca de Cristo em nossas vidas. E aí, o que vai acontecer? Depois esse reino vai ser tomado à força pelo Senhor, e o Senhor vai destruir esses reinos, e o Senhor vai reinar para sempre, pelo século dos séculos. E nós estaremos com Ele, reinando para sempre, pelo século dos séculos. Então guarde a sua fé. E Jesus disse, né, lá em Apocalipse,
em alguns textos, né, capítulo 2, capítulo 3, né, Jesus fala assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é uma coroa? Coroa é um título, coroa é um troféu, coroa é o resultado da vida de um vencedor. Então os vencedores ganhavam uma coroa, e a coroa, na nossa cabeça, né, a coroa é uma coroa de ouro. Não, mas essa coroa aqui citada era uma coroa de louro, que era colocada atrás da orelha do vencedor. Imagina, você estava numa competição e você ganha. Aí você ganha uma coroa de louro atrás da orelha. E aí, onde você passa com aquela coroa de louro atrás da sua orelha, todo mundo vai te identificar como o campeão. Foi isso aí. O campeão foi isso aí. Mas esse é o vencedor. Todo mundo vai olhar para aquela pessoa que tem uma coroa de louro atrás da orelha. E quem não tem a coroa? Vai ser mais um que vai olhar para o vencedor, né? Ele é o vencedor, né? E ser vencedor é legal. Irmãos, meu Deus. Ser vencedor é bom. O Anselmo é corredor, né? Ainda está indo. O Anselmo está firme aí. Vai, não é bom, Anselmo? Ser campeão? Chegar na frente é bom. Irmãos, fui fazer uma corrida do exército lá na Quinta da Boa Vista. Saí em primeiro lugar. E cheguei em primeiro lugar. Não dei chance para ninguém. Saí. Parece que eu estava correndo atrás do vento. O jipe do exército estava me acompanhando. E o motorista falou: rapaz, pode mais devagar, não tem ninguém atrás de você. Eu olhava atrás e falei: não, corre você. Eu falei: corre você aí. Cheguei. Quando eu cheguei, foi um monte de empresa atrás de mim, só que o capitão não deixou fechar um contrato. Ele não deixou, porque não podia deixar, né? E a Lojas Americanas queria que eu queria me patrocinar para Corrida do Rio e depois São Silvestre. Corria, o vento ficou para trás, eu fui embora, o vento. Peraí, rapaz, peraí, tá nervoso? Jesus! Aí, é muito legal você ganhar. Todo mundo vem falar com você, né? Meu Deus do céu, eu gostava de correr. Gosto ainda, gosto, mas agora estou machucado na perna. Já passou de 50. Hã? Não, o negócio agora é meio estranho. Agora, só corro quando ela fala: tá pronto. Quando ela fala: tá pronto, aí eu corro. Né? Pra comer, né? Pra comer. Irmãos, o vencedor vai ser identificado com uma coroa. Então não perca a sua coroa. Você já é vencedor. Você já é vencedora. A Bíblia diz que nós somos vencedores. Não, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então nós temos já a nossa coroa. Então não deixe ninguém roubar a sua coroa. Então agora vai vir um monte de coisa aí. E esse reino que foi dito aqui, tanto no Apocalipse quanto em Daniel, esses reinos estão aí. São os reinos do mundo. Eles vão fazer força contra nós. E nós temos que continuar com a nossa fé firme, olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos continuar sempre olhando para Ele, porque no dia que essa trombeta for tocada, aí sim vem a diferença. Quem vai sorrir e quem vai chorar. Quem vai sorrir eternamente, quem vai chorar eternamente. Pelo século dos séculos. Então nós precisamos continuar firme no propósito, olhando para o Senhor, né, crendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Verso 17. Não, verso 16, né? E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto
e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aqui dá a entender justamente que o reino da terra estava reinando, mas num determinado momento o reino dos céus entrará e destruirá o reino terreno e reinará pelo século dos séculos. Então, irmãos, vale a pena continuar buscando o Senhor, vale a pena continuar servindo ao Senhor, vale a pena continuar crendo na palavra do Senhor. Então não perca isso por nada. No verso 17, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, né? Tem alguns manuscritos que traz aqui depois dessa palavra aqui, que eras, né? Diz assim, que há de vir, né? Alguns manuscritos, essa aqui não tem, mas algumas versões você vai ver, que és, que eras e que há de vir. O verso 18 diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres todos os que destroem a terra. Esse texto aqui é interessante, porque o texto começa falando que Deus vai premiar os mortos. Na nossa cabeça isso, né, não entra, né, não funciona isso. Mas você acha que os mortos foram esquecidos por Deus? Nenhum deles, nem aqueles que foram que andaram na promessa, né, que creram na palavra, nem aqueles que andaram fora da promessa, que não creram na palavra. Deus não esquece de nenhum deles. Ah, mas o camarada morreu lá no alto mar, ele estava sozinho pescando num barquinho pequenininho, a onda veio e levou o barco dele e ele morreu. Nós não sabemos onde o corpo foi, não sabemos nada disso, mas Deus sabe. Ah, morreu no fogo, Deus sabe. Ah, morreu no meio da mata lá, a cobra picou ele lá e ficou lá, caiu dentro do buraco e ninguém achou. Deus sabe. Só que aí, o que vai acontecer nesse dia? O verso 18 revela para nós que, veja aí, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. O Senhor tem o seu tempo. Ele não tem relógio. Deus não usa relógio como nós, né? Cronos. Deus usa o tempo oportuno, Kairos. Então ele sabe qual é o momento. Então tem um monte de gente fazendo planos, né? Calculando e tal. Lá o dia que o Senhor vai vir. Ah, vai ser no dia tal, não sei o que. Vai errar. Porque Jesus falou que só o Pai sabe. Então todos aqueles que fazem os cálculos, tal, vão errar. Já fizeram isso aí outras vezes, né? Eu lembro que falaram que o mundo ia acabar no ano 2000. Teve gente que se suicidou. E já estamos em 2022. Então não adianta fazer cálculo. O que adianta é nós mantermos a nossa fé na palavra, crendo que o Senhor é fiel e justo. Isso é o que vai adiantar. Não adianta falar, mas vai acabar no dia. Continue fazendo as suas coisas. A Bíblia diz que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. As pessoas se casando, se dando em casamento e acabou. Né? Então, continue fazendo suas coisas sem preocupação, não se preocupe com isso. Se você está em Cristo, você vai morar com o Senhor para o século dos séculos das alturas. Então tenha paz. Verso 19: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse evento aqui
A terra não está acostumada com isso. A terra nunca viu isso. Então será um evento diferente. O céu vai ser aberto. A arca da aliança vai estar lá, né? E eles estão procurando a arca da aliança aqui. Você sabia que os homens estão procurando a arca da aliança? Aí já falaram que acharam, disse, olha, não acharam nada, está procurando, mas olha o que o texto diz. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então não adianta procurar. Só o Senhor sabe onde ela está, né? Tem coisas que esses dias eu vi um comentário no Facebook, um camarada falando assim, falando sobre a morte de Moisés. Aí ele fala assim, se Moisés não entrou na terra prometida, onde foi sepultado o corpo dele? Aí eu botei a resposta para ele, lá em Judas, né? Acho que é versículo 17, não lembro agora, versículo 24, não sei. Eu falei, está lá em Judas. O anjo do Senhor estava com o corpo de Moisés e Satanás queria o corpo. E o anjo falou, o Senhor te repreenda. Mas a Bíblia não diz onde o corpo foi colocado. Mas isso importa para nós? Não, né? O que importa para nós é crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que importa para nós é crermos na palavra de capa a capa. Tudo aqui está certo, né? Tudo aqui é palavra da verdade. Então o que importa para nós é isso. Irmãos, os mistérios pertencem a Deus. Depois você pode ler em casa, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas que são encobertas pertencem ao Senhor. Então a gente precisa continuar crendo nisso, né? E assim seremos abençoados com uma eternidade no céu. E a eternidade no céu vai ser maravilhosa. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que continue sempre falando conosco, derramando graça e poder em nossas vidas, que sejamos sempre alcançados pela Tua misericórdia, guardados pela Tua mão, que o Senhor possa trazer os Seus cuidados sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre os nossos irmãos em Cristo. Pai, entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção na vida também dos nossos colegas e vizinhos, que todos sejam alcançados pela Tua misericórdia. E agora, Senhor, pedimos a Ti que nos leve em segurança aos nossos lares, Pai, que o Senhor possa nos conduzir em segurança, que tenhamos uma noite abençoada na Tua presença, um sono reparador, e pedimos a Ti que abençoe a nossa semana, que seja uma semana de paz, de alegria, uma semana de conquista, uma semana, Senhor, de boas notícias, e que o Senhor possa estar derramando sobre nós o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja que ama o Senhor diga amém. Amém? Boa semana para os irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.